Olá, aprendizes, tudo bem? Hoje, nossa aula no módulo básico vai ser a segunda parte das aulas das normas reguladoras NR, Saúde e Segurança no Trabalho. Recapitulando um pouco a aula passada, o que são as normas regulamentadoras NR? As normas regulamentadoras NR, relativas à segurança e medicina no trabalho, são de seguimento obrigatório pelas empresas privadas e públicas e órgãos públicos, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. A empresa que não obedecer às NR será penalizada de acordo com a legislação pertinente, assim como o empregado que não cumprir suas obrigações com a segurança do trabalho sem justificativa. A seguir, nós vamos tratar de outras NRs importantes que não falamos na aula passada, ok? Como eu disse na aula passada, algumas das NRs nós já vimos, só que não vimos que elas eram NRs. Então hoje vamos tratar rapidamente de algumas, recapitulando e revisando alguns conteúdos, certo? NR 15. Atividade e operações insalubres. Como vimos nas aulas anteriores, são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos da saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Ou seja, atividades ou operações que exponham o funcionário a riscos que com o tempo possam causar doenças a ele. Alguns exemplos são ruído contínuo ou intermitente, ruídos de impacto, exposição ao calor, radiações ionizantes, agentes químicos e poeiras minerais. NR16. Atividades e operações perigosas. Recapitulando as aulas anteriores, são consideradas atividades ou operações perigosas, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco acentuado e eminente em virtude da exposição permanente do trabalhador a certos fatores, como, por exemplo, inflamáveis, explosivos, energia elétrica, atividades como motocicleta, roubos e outras espécies de violência física. NR17. Ergonomia. Esta NR visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características físicas e psicológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, aos móveis, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho, e a própria organização do trabalho. Abaixo estão alguns exemplos de como a ergonomia no trabalho deve ser. Aqui, na primeira imagem, mostra a postura correta de se sentar na cadeira e de visualizar o computador, para que a visão e a coluna estejam em perfeito alinhamento, assim não prejudicando a saúde de vocês. A segunda imagem mostra como é o certo para levantar materiais pesados ou caixas que estejam no chão. Não é correto dobrar a coluna. O certo é agachar e pegar o objeto que está no chão. A terceira imagem, outro exemplo da ergonomia do ambiente de trabalho, seria a temperatura ideal do ambiente, que é de 20 a 23 graus, quando isso é controlável. NR24. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Essa norma estabelece as condições mínimas de higiene e de conforto a serem observadas pelas organizações, devendo o dimensionamento de todas as instalações e ter como base o número de trabalhadores e usuários no turno, com maior contingente. Algumas das exigências que essa NR traz são: banheiros com vasos sanitários e lavatórios. Nos banheiros masculinos deve haver mictórios obrigatoriamente. Banheiros com pisos impermeáveis e laváveis. Recipiente para descarte de papéis usados, local de refeições adequados e higienizados, mesas e cadeiras suficientes para todos os funcionários do turno. NR26. Sinalização de segurança.
Essa NR serve para orientar os trabalhadores de possíveis riscos que possam existir no ambiente de trabalho. E existem duas formas principais. A primeira é através das cores, que são geralmente utilizadas em placas. Devem ser adotadas cores para a segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca de riscos existentes. As cores utilizadas nos locais de trabalho são para identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e gases e advertir contra riscos. A utilização de cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidentes, e o uso de cores deve ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, confusão ou fadiga ao trabalhador. Aqui na imagem mostra o principal uso das cores em diferentes situações. Por exemplo, o vermelho ele serve para aparelhos de proteção e combate a incêndios. O laranja ele alerta partes móveis e perigosas como máquinas e equipamentos. O amarelo serve para atenção, acidentes de piso, avisos e letramentos de advertência. O verde folha serve para segurança, avisos de segurança e de socorros de urgência. O azul ele serve para cuidado, equipamentos fora de serviço, sinais de advertência. O preto serve para coletores de resíduos. E o branco serve para áreas de armazenagem em torno de equipamentos de emergência. Continuando a NR26, sinalização de segurança, o outro tipo de orientação visual para os trabalhadores são classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança do produto químico. O produto químico utilizado no local de trabalho deve ser classificado quanto aos perigos para a segurança e a saúde dos trabalhadores, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, GHS, da Organização das Nações Unidas. Seguindo esse sistema, a rotulagem preventiva deve conter os seguintes elementos: identificação e composição do produto químico, pictogramas, o que são desenhos em placas, geralmente utilizados como está na imagem no quadro, como por exemplo caveira, o fogo, risco de explosão, risco de contaminação. Todos são alguns desses desenhos que estão aqui na imagem, certo? Pictogramas de perigo, que avisem sobre o perigo do produto. Palavras de advertência, frases de perigo, frases de precaução, informações suplementares. A primeira atividade, vocês vão assistir o vídeo O que é ergonomia e NR17. De acordo com o que vimos na aula e o que foi mostrado no vídeo, escreva um resumo de até 10 linhas sobre a NR17 e o que é ergonomia no trabalho. A segunda atividade vai ser uma atividade de leitura. Acesse o link abaixo para ler o artigo sobre a NR26 e faça uma lista de todas as palavras que você não conhece. Monte um glossário para podermos discutir na aula, ok? A terceira atividade, como de costume, são 3 questões que eu fiz para vocês. Vocês vão ler o material, ler os slides e responder quais são as alternativas corretas, certo? Então é isso, pessoal. A aula de hoje vai ficando por aqui. E com isso nós terminamos os assuntos das normas reguladoras da saúde e segurança no trabalho.